Uma dúvida: Deus recicla as almas que cria? Pois é, já ouvi muitas pessoas comentarem: na próxima encarnação vou fazer isso ou aquilo. Mas, realmente, será que teremos uma nova oportunidade? Desde pequeno aprendi com a minha família e, principalmente na Igreja Católica, que eu sou uma pessoa única, muito especial para Deus e que em minha vida tenho que ter como maior objetivo servir a Deus em todos os meus dias como forma de agradecimento pelo dom da vida. De acordo com a tradição cristã, herdamos o pecado original e este é o motivo e o momento em que a humanidade, representada por Adão e Eva, afastou-se de Deus. No Jardim do Éden, Deus entregou ao casal a liberdade de viver em harmonia com toda a criação, e somente com uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, infelizmente, tentados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, e essa transgressão trouxe como consequência a toda a humanidade o pecado e com ele a separação entre Deus e os seres humanos. Deus, em sua misericórdia, não abandonou a humanidade em seu estado de pecado. Ele nos prometeu um Salvador que restauraria esta relação quebrada. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, e como nosso exemplo, viveu sem pecado e sacrificou-se na cruz para redimir a humanidade. Esse sacrifício é entendido como a expiação dos pecados de todos, incluindo o pecado original. A ressurreição de Jesus simboliza a vitória sobre o pecado e a morte, abrindo o caminho para que todos os que acreditam nele possam alcançar a salvação e a vida eterna. Na doutrina da Igreja Católica cremos na salvação e na ressurreição dos mortos, através do sacrifício de Jesus na cruz. O meu esforço em buscar viver na vontade de Deus me capacita a receber esta salvação eterna, sem precisar reciclar a alma ou mesmo ter que retornar para consertar aquilo que supostamente fiz de errado em outras vidas. Pensando mais além, me pergunto: por que Deus, no seu mais infinito poder, me faria viver várias vezes, sem saber o que eu fiz, ou o que eu devo fazer para ter a salvação eterna? Se fosse desta forma, penso que Deus seria um Deus cruel e sem nenhum sentimento para com toda a humanidade. O que a palavra de Deus nos ensina? Na carta de São Paulo aos Hebreus podemos ler no seu capítulo 9, versículos 24 até 28 que Jesus, como sumo sacerdote de Deus, se oferece uma única vez. Se fosse do contrário, seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. E para nós como humanidade? Como está determinado que os homens morrem uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. A nossa salvação já foi conseguida por Jesus através da cruz. Para nós basta seguir e praticar os seus ensinamentos. Não é possível acreditar simultaneamente na reciclagem das almas, a ideia de viver, morrer e retornar, e na doutrina da Igreja Católica. No primeiro caso, a vida seria vivida sem o conhecimento do que deve ser aprimorado para a evolução do espírito. Já na segunda perspectiva, temos Jesus, que já nos salvou e nos revelou o caminho, a verdade e a vida, permitindo que todos aqueles que desejam a salvação alcancem a vida eterna. Para concluir, convido você a refletir sobre a sua santidade, que significa viver em comunhão com Deus e buscá-lo em todos os momentos da sua vida. Permita que Ele guie seus passos, viva para Ele e, no fim, estaremos todos reunidos na vida eterna.